Olá, o meu nome é Wanda, eu sou professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp e o tema que eu fui convidada a expor é sobre os fármacos para o tratamento da doença de Alzheimer, falar um pouquinho sobre a sua farmacologia. Bom, essa apresentação ela está dividida numa introdução, na qual eu vou falar das características gerais e estágios da doença de Alzheimer, as hipóteses fisiopatológicas, diagnóstico rapidamente e epidemiologia. Os fármacos utilizados no tratamento dos sintomas cognitivos e comportamentais, as principais interações medicamentosas e vou fazer a conclusão, assim como também as nossas referências bibliográficas. Vamos começar então a conhecer um pouco mais da doença de Alzheimer. As principais características, as características gerais da doença de Alzheimer é que ela é um processo neurodegenerativo irreversível. Ela tem as formas tardia, que é a mais comum, que começa por volta dos 65 anos, e a familiar, que começa mais cedo. Ela afeta progressivamente as funções cognitivas, ou seja, aprendizado, linguagem, memória, e as funções motoras. As fases da doença, os estágios, são reconhecidos 3 estágios. O estágio, que seria uma demência leve, depois uma demência moderada e depois uma demência gravíssima. Inicialmente, o que se observa é uma falha na memória recente, o declínio em diversas atividades, como administração de finanças e atividades domésticas, e também o início de um declínio comportamental, que o paciente evita tarefas difíceis, é uma espécie de negação, porque se ela encontra qualquer dificuldade para realizar uma tarefa, ela abandona. Com os passatempos é a mesma coisa, se ela gosta de palavra cruzada, gosta de bordar, não sei o que, ela vai abandonar. Tá? Na fase intermediária, ela já começa a ter necessidade de assistência, ela apresenta uma desorientação temporal, ela não sabe que dia é, que ano que é, qual a estação do ano, enfim, é uma verdadeira desorientação. A memória recente já está gravemente comprometida e alguns detalhes do passado começam a ser esquecidos. O paciente já apresenta agitação, paranoia, os delírios são comuns e pode ficar desconfiado e choroso. Ele pode achar, por exemplo, que estão querendo envenená-lo. E na fase final, uma fase bastante triste, ele precisa de cuidados contínuos, 24 horas, 7 dias por semana, porque ele não consegue se locomover, não fala, não se alimenta e tem incontinência urinária e fecal. Vou falar um pouquinho sobre a hipótese colinérgica. Na verdade, eu não vou discutir todas as hipóteses, mas eu vou destacar aquela para a qual tem um medicamento associado, e também aquela que é promissora para o desenvolvimento de novos medicamentos. A hipótese colinérgica, ela considera que o déficit colinérgico é o responsável pelos sintomas cognitivos, que são aqueles sintomas que realmente são muito característicos da doença. Esse déficit colinérgico, ele está relacionado à diminuição da transmissão colinérgica, ou seja, mediado pelo neurotransmissor acetilcolina, que é o principal envolvido nesse processo de memória e aprendizado, assim como o glutamato. A hipótese colinérgica ela é alvo de intenso debate, mas, na verdade, os medicamentos que são mais usados são relacionados a essa hipótese, que são os chamados inibidores de acetilcolinesterase. Tá? Eu depois vou explicar um pouquinho. Esses inibidores de acetilcolinesterase, eles melhoram um pouco o quadro, mas os resultados são modestos e paliativos, ou seja, a doença de Alzheimer não tem um tratamento para cura. Bom, a que se deve esse déficit colinérgico? São apontadas 3 causas prováveis. A primeira é a diminuição da afinidade da colina, que é o precursor da acetilcolina, pelo seu transportador. A outra causa apontada é a diminuição da expressão de colina-acetiltransferase, que é a ACHAT, e diminuição da população de receptores colinérgicos centrais, tanto nicotínicos
quanto muscarínicos. Então, nessa figura, eu estou representando a biossíntese da acetilcolina e o início da transmissão colinérgica para que vocês possam compreender esses fundamentos. Então, a colina é o precursor biosintético da acetilcolina. Essa colina ela precisa entrar no neurônio pré-sináptico, aqui representado, e essa entrada da colina se dá através de uma proteína transportadora, ou seja, ela não entra passivamente no neurônio pré-sináptico. Uma vez dentro do neurônio, a colina vai ser transformada em acetilcolina por uma reação de acetilação que envolve essa enzima, que é a CHAT. Né? Então, a colina vai ser então transformada na acetilcolina. Muito bem. No momento que você tem uma sinalização, vai se desencadear a transmissão colinérgica. Então, nesse caso, as vesículas vão fundir com a membrana próximo ao terminal do neurônio e vão liberar acetilcolina na fenda sináptica, que é representada por esse retângulo cor-de-rosa. A partir daí, a acetilcolina vai interagir com seus receptores que estão no neurônio pós-sináptico e a interação com esse receptor vai desencadear uma cascata de eventos que vão caracterizar a transmissão colinérgica, provocando um determinado efeito. Para cessar a ação da acetilcolina, a enzima acetilcolinesterase vai hidrolisar essa acetilcolina para gerar colina novamente e restabelecer todo o ciclo. A acetilcolinesterase é uma enzima que ela faz o papel inverso da colina acetiltransferase. Então, com essa representação aqui, vocês podem entender que a diminuição da afinidade da colina pelo seu transportador vai dificultar a entrada da colina na célula, né, no neurônio pré-sináptico. E a enzima, se ela tem também a expressão diminuída, sua produção diminuída, não vai haver a transformação da colina em acetilcolina. E se os receptores colinérgicos têm a sua população diminuída, o que pode acontecer é o quê? Mesmo que você tenha acetilcolina, você não vai ter receptor suficiente para fazer essa interação e promover a transmissão colinérgica. Então, essas são as 3 causas apontadas. A outra hipótese relacionada à doença de Alzheimer é a chamada hipótese amiloide. Essa hipótese considera que a metabolização anormal da proteína precursora do amiloide é o gatilho para o surgimento da doença. Tá? Essa hipótese ela é conhecida há 25 anos, né? Mais do que isso, porque ela fez 25 anos em 2016, e ela é muito interessante porque, apesar de não ter ainda fármacos, medicamentos que atuem nessa hipótese, das 43 drogas em fase clínica, 17 têm como alvo a cascata amiloide. Então, vamos ver como é que é essa hipótese amiloide? Bom, vou falar do metabolismo da proteína precursora amiloide, que ela está aqui representada, é uma proteína, que é uma proteína transmembrana, tá? E ela pode ser clivada de maneiras diferentes. Para o indivíduo que não está cometido pela doença de Alzheimer, essa clivagem vai gerar uma via que a gente chama de não amiloidogênica, enquanto o indivíduo que tem essa doença, né, ele vai sofrer uma clivagem por uma via diferente, que é chamada de amiloidogênica. Então, nesse momento, a gente vai se concentrar na parte aqui esquerda do slide, onde tem a via não amiloidogênica. O que você vai ver aqui? A hidrólise pela enzima alfa-secretase, que vai gerar uma porção de peptídeo que é solúvel para o meio extracelular e uma outra porção de peptídeo que se chama CTF-83. Esse CTF-83 vai sofrer uma nova hidrólise pela enzima gama-secretase, que vai gerar no meio intracelular fragmentos que são solúveis e têm funções neuroprotetoras. Então, essa é a via não amiloidogênica. Quando o indivíduo é acometido pela doença de Alzheimer, a clivagem inicial dessa proteína precursora do amiloide
vai ser pela enzima beta-secretase, que vai clivar numa região diferente da alfa-secretase. Então, essa clivagem pela beta-secretase vai gerar o fragmento C99 e vai liberar um fragmento solúvel para o meio extracelular, da mesma maneira que na via não amiloidogênica. Só que esse fragmento C99, quando ele é clivado pela enzima gama-secretase, ela vai gerar um fragmento que vai ficar no meio intracelular, que tem propriedades funcionais, né? E vai gerar um outro fragmento que é o peptídeo beta-amiloide. Esse peptídeo ele pode variar de tamanho, geralmente tem de 40 a 43 resíduos de aminoácidos. O peptídeo que tem 42 resíduos, ele tem uma propriedade autoagregante, então ele vai se agregar formando oligômeros que vão originar as fibrilas amiloides, né, e consequentes placas neuríticas no meio extracelular, geralmente depositado na sinapse. Eu vou mencionar a hipótese da proteína tau porque ela foi mencionada quando falamos da hipótese amiloide, né? Então, essa proteína é uma proteína localizada intracelularmente que está associada aos microtúbulos. Ela promove a estabilização dos microtúbulos, contribuindo para a manutenção do citoesqueleto do neurônio. Apresentam 6 isoformas, sendo que apenas 2 estão associadas à doença de Alzheimer. Essa proteína tau, ela tem resíduos de aminoácidos que podem sofrer reações de fosforilação ativadas por uma enzima denominada tauquinase. Essa tauquinase, ela é ativada principalmente pelo estresse oxidativo que é gerado pelo peptídeo A-beta. Uma vez ativadas essas enzimas tauquinases, a proteína tau, que está aqui representada em azul, associada aos microtúbulos, ela vai sofrer uma hiperfosforilação, então ela acaba se fragilizando e se fragmentando, gerando o que a gente chama de emaranhados neurofibrilares que se depositam no interior das células. Aqui nessa figura, a gente vê aqui as placas amiloides formadas pelo peptídeo A-beta, que são extracelulares, e as placas resultantes da agregação desses fragmentos de proteína tau, que a gente chama de emaranhados neurofibrilares. Bom, um aspecto extremamente importante e desafiador da doença de Alzheimer é o seu diagnóstico. Não existe um método diagnóstico específico para Alzheimer. Então, existem critérios que são critérios clínicos para diagnosticar essa doença. Então, essa doença ela tem 3 fases. Tem a fase pré-clínica, que infelizmente é assintomática. Tem a fase pré-clínica, onde começam a aparecer os primeiros sinais, e já a fase de demência. Tá? Então, esse diagnóstico clínico ele é feito com base em alguns sintomas relacionados ao problema cognitivo. Tá? Então, eles são feitos alguns testes para verificar a condição de memória desse paciente e a dificuldade dele em realizar tarefas cotidianas. Os exames físicos e laboratoriais, tomografia computadorizada e ressonância, elas podem auxiliar. Então, no caso, esse diagnóstico, utilizando essas ferramentas, ele é muito mais excludente, ou seja, é para, na verdade, excluir outras causas que poderiam causar alguns sintomas cognitivos. Vocês podem ler mais sobre isso no National Institute for Aging e também na página da Alzheimer's Association, tá? Então, os links estão aqui embaixo, que eu sugiro que vocês dêem uma olhada nisso. Bom, a doença de Alzheimer, a forma tardia, ela afeta cerca de 10% da população acima de 65 anos. 40% da população acima de 80 tem Alzheimer, né? Então, você vê que à medida que a pessoa vai envelhecendo, a incidência já fica bem mais alta.
Em 2018, nós tínhamos 47 milhões de pessoas afetadas no mundo. A prevalência aumenta com a idade, a população está envelhecendo e também está empobrecendo, o que é preocupante, porque, conforme você pode ver aqui, a incidência é maior na população de baixa e média renda. Tá? Bom, apesar daquele quadro preocupante com o envelhecimento da população mundial, o arsenal terapêutico para tratar a doença de Alzheimer é muito limitado. O tratamento farmacológico, ele tem por objetivo manejar os sintomas, tentar controlar o avanço da doença, tá? Então, a gente tem um tratamento farmacológico que vai cuidar dos sintomas cognitivos e um tratamento que vai cuidar dos sintomas comportamentais. Para tratar os sintomas cognitivos, nós temos disponíveis inibidores de acetilcolinesterase, que é aquela enzima que eu mostrei para vocês, que hidrolisa a acetilcolina. O antagonista do glutamato no receptor NMDA, porque o glutamato tem vários receptores, né? Mas esse é especificamente no receptor NMDA, que é a sigla para N-metil-D-aspartato. Tá? Aqui eu coloquei no singular antagonista, porque só tem um no mercado autorizado pelo FDA. Para tratar, né, os sintomas comportamentais, se faz uso de medicamentos que são utilizados em outros problemas do sistema nervoso central, como os ansiolíticos, os antipsicóticos e os antidepressivos. Existem também alguns tratamentos complementares, que basicamente uso de vitaminas, principalmente de vitamina E, que tem um resultado mais empírico, né? Um resultado empírico que tem mostrado alguma melhora, alguma ajuda, e geralmente substâncias que são antioxidantes. Existe também alguns relatos, né, de uso de bloqueadores de canais de cálcio, enfim. Não tem assim uma terapêutica confirmada como eficaz, com exceção do manejo dos sintomas cognitivos e comportamentais. Uma coisa importante na doença de Alzheimer é a questão das interações psicossociais. O tratamento ele não deve ser só farmacológico, precisa realizar um tratamento psicossocial com a interferência de profissionais dessa área. Eles são fundamentais. Eu vou começar a discutir a farmacologia falando dos fármacos utilizados no tratamento dos sintomas cognitivos. Bom, então, dos inibidores de acetilcolinesterase que se encontram no mercado, a gente vai destacar a rivastigmina, a galantamina e a donepezila. Alguns chamam donepezil, mas de acordo com a denominação comum brasileira é donepezila. Então, esses três aqui são inibidores de acetilcolinesterase que estão em uso para o tratamento da doença de Alzheimer. E eu vou falar um pouquinho sobre a sua farmacologia. O primeiro inibidor que foi utilizado foi a tacrina, mas a tacrina ela foi retirada do mercado devido à alta toxicidade hepática, tá? E o antagonista do receptor NMDA do glutamato é o outro fármaco que está em uso em associação com alguns inibidores de acetilcolinesterase, principalmente a donepezila, para tratar a doença de Alzheimer. Começar falando pela rivastigmina, um inibidor de acetilcolinesterase. Ela é disponível em comprimidos ou em adesivos. E eu vou falar um pouquinho da sua farmacocinética. A sua biodisponibilidade oral fica entre 60% e 72%, e ela tem uma absorção oral rápida. Essa biodisponibilidade, que não chega a ser 100% como outros inibidores, é devida principalmente à sua metabolização hepática, que ocorre por uma reação de hidrólise mediada por esterase, hidrolisando essa função carbamato aqui. A absorção pela via transdérmica é realmente mais lenta do que a absorção oral. A sua ligação à proteína plasmática é cerca de 40% e o seu tempo de meia-vida é cerca de uma hora e meia. A eliminação renal do metabólito os rins, né, são a via principal de eliminação
dos metabólitos da rivastigmina. Falando da farmacodinâmica da rivastigmina, ela tem um perfil semelhante à fisostigmina e neostigmina, que são outra classe de inibidores de acetilcolinesterase, mas que são mais tóxicas do que a rivastigmina. A rivastigmina é um inibidor não competitivo e reversível da acetilcolinesterase, mas ela não é seletiva, ela inibe uma outra enzima que é chamada de butirilcolinesterase, que também hidrolisa acetilcolina. A ligação da rivastigmina no sítio catalítico da acetilcolinesterase é uma ligação bastante forte e alguns autores chamam de inibidor pseudo-reversível. Existem também algumas controvérsias sobre o mecanismo exato, mas esse daqui é o mais aceito. A rivastigmina não modula receptor nicotínico como faz a galantamina, conforme a gente vai ver agora. Sobre a toxicidade da rivastigmina, esse fato é mais agravante com a utilização da forma transdérmica, porque há alguns relatos de hepatotoxicidade após 2 meses do início do tratamento. Essa hepatotoxicidade é evidenciada por uma moderada icterícia, observa-se alterações nas enzimas hepáticas, erupções cutâneas leves e eosinofilia não relacionada à doença autoimune. Os sintomas só desaparecem depois de 5 semanas após a interrupção do uso. A galantamina, ela é um alcaloide isolado dessa planta aqui, que é uma amarilidácea, né? É uma planta conhecida como estrela da manhã. Tá? A galantamina está disponível em comprimidos, revestidos e cápsulas. A sua biodisponibilidade oral é muito boa, chegando a quase 100%. Ela tem um baixo percentual de ligação proteína plasmática e seu tempo de meia-vida é cerca de 7 horas. A concentração máxima efetiva é alcançada em torno de 12 horas. Sobre o seu metabolismo, a galantamina ela é extensivamente metabolizada, principalmente por essas duas formas da CYP450, que são a CYP2D6 e a CYP3A4. A CYP2D6 vai promover uma reação de desmetilação, formando esse fenol, e a CYP3A4 vai oxidar esse nitrogênio, formando um N-óxido. É conhecida também essa reação de N-desmetilação, mas é menos importante. A eliminação da galantamina é uma eliminação renal, e essa hidroxila aqui, ela conjuga com ácido glicurônico, com o sulfato, e o nitrogênio com um ácido glicurônico. A farmacodinâmica da galantamina. A galantamina é um inibidor competitivo e reversível da acetilcolinesterase. Então, assim como todos os inibidores da acetilcolinesterase, quer seja para a rivastigmina mencionada anteriormente, para a donepezila, que nós vamos mencionar também, há um aumento da concentração de acetilcolina na fenda sináptica. Esse aumento da concentração de acetilcolina na fenda sináptica vai levar a uma melhora cognitiva. Entretanto, existe um outro mecanismo de ação que é atribuído à galantamina. É importante destacar que os outros inibidores de acetilcolinesterase, eu já mencionei isso para a rivastigmina, eles não têm essa ação. Tá? Então, a galantamina ela é também um modulador alostérico positivo, ou seja, vai ativar receptores nicotínicos centrais. O que significa isso? Essa modulação alostérica positiva vai levar a um aumento da sensibilidade do receptor. Então, esse receptor nicotínico ele vai estar mais sensível à ligação com a acetilcolina e, consequentemente, também vai ter uma melhora cognitiva. Além disso, a modulação de receptores nicotínicos centrais vai ajudar a regular neurotransmissores excitatórios e, consequentemente, também vai ter uma melhora cognitiva. A toxicidade da galantamina ela está associada à crise colinérgica, né? Como se você tivesse assim,
uma superdosagem. Então, é caracterizada por aqueles efeitos de crise colinérgica, náusea severa, vômito, salivação, lacrimação, sudorese. Então, são todos os efeitos de hiperestimulação de receptores da acetilcolina. Eu vou falar agora da donepezila ou donepezil, que é o inibidor de acetilcolinesterase mais utilizado para o tratamento dos sintomas cognitivos da doença de Alzheimer. Ele tem uma excelente biodisponibilidade oral, praticamente 100%, se liga à proteína plasmática fortemente, cerca de 96% de interação. O tempo de meia-vida é cerca de 21 horas e tem um volume de distribuição elevado. Ele consegue atingir sua concentração máxima após 4 horas, mas, entretanto, para essa concentração se manter, é necessário um período de 15 a 21 dias de tratamento. Então, assim, não acha que você começando a prescrever a donepezila para um paciente Alzheimer, que você vai conseguir ter uma concentração terapêutica atingida em 1, 2, 3 dias ou uma semana de tratamento. Normalmente, você só estabiliza essa concentração máxima entre 15 e 21 dias, tá bom? Em relação ao metabolismo, a donepezila ela é metabolizada pelo fígado, né, pelas isoformas CYP2D6 e CYP3A4. A CYP2D6 promove uma reação de O-desmetilação, que vocês já conhecem lá da galantamina, assim como a reação de N-oxidação, que também ocorre na galantamina. A eliminação renal é na forma de glicuronídeo, ou seja, o metabólito conjuga com ácido glicurônico, e nas fezes apenas 5% conseguem ser eliminados, tá? Então, o que pesa mesmo é a questão da eliminação renal, que é a mais importante. Sobre a farmacodinâmica da donepezila, a donepezila é um inibidor não competitivo e reversível da acetilcolinesterase. Assim como todos os outros inibidores, ela vai promover um aumento da concentração da acetilcolina na fenda sináptica e, consequentemente, uma melhora cognitiva. Os sinais de toxicidade da donepezila se manifestam por uma crise colinérgica, que vai se refletir em bradicardia e fraqueza muscular. Isso é devido à hiperestimulação de receptores colinérgicos. Para contornar essa toxicidade, o que se tem feito é administrar atropina intravenosa 1 a 2 miligramas. E o último dos fármacos que a gente vai apresentar, que é usado para tratar os sintomas cognitivos da doença de Alzheimer e que não é um inibidor da acetilcolinesterase, é a memantina. A memantina, a estrutura está representada aqui, ela tem uma ótima biodisponibilidade oral, tem uma ligação à proteína plasmática considerada moderada e um tempo de meia-vida elevado, de 60 a 100 horas. O seu volume de distribuição também é elevado e a concentração máxima terapêutica é atingida entre 3 e 8 horas. A principal característica da memantina, no que se refere ao metabolismo, é que ela tem uma baixa taxa de metabolização. Quando ocorre, vai ser oxidação desse nitrogênio, conforme a gente viu para galantamina e donepezila. Então, oxidação aqui ou então nesses carbonos, né? Oxidação da cadeia carbônica. Mas a grande maioria sofre eliminação renal praticamente sem alteração estrutural. Toda vez que você tiver um fármaco que seja eliminado sem alteração estrutural, sem biotransformação, você deve atentar para pacientes que tenham insuficiência renal. Essa dose deve ser reduzida para evitar o estresse renal. Agora a gente vai falar sobre a farmacodinâmica da memantina. Ela é muito interessante porque é diferente do mecanismo de ação dos outros fármacos utilizados no tratamento dos sintomas cognitivos, que eram todos inibidores da acetilcolinesterase, como vimos há pouco. O alvo da memantina é o receptor N-metil-D-aspartato.
Mas como que funciona esse receptor? Esse receptor é um dos receptores do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Quando o NMDA é ativado pelo glutamato, vai haver um aumento de influxo do cálcio, ou seja, o cálcio vai entrar na célula, levando a uma excitotoxicidade. Em que se traduz essa excitotoxicidade? Na geração de espécie reativa de oxigênio, que pode levar à peroxidação lipídica e apoptose, ou seja, morte celular programada. A memantina, ela é um antagonista não competitivo do receptor NMDA. Por quê? Porque ela não se liga no mesmo sítio do glutamato. Ela se liga, na verdade, no sítio do magnésio. Só que essa ligação vai dificultar a ligação do glutamato. Então, ela é considerada um antagonista não competitivo. O bloqueio desse receptor do NMDA é importante porque vai diminuir a excitotoxicidade, consequentemente, a geração de espécies reativas de oxigênio e minimizar o processo apoptótico celular. Bom, eu trouxe esse quadro aqui para trazer algumas informações para vocês sobre doses dos fármacos usados para tratar sintomas cognitivos e um outro comentário complementar. Muito bem, eu não vou ficar falando linha por linha da tabela, mas a primeira coisa que chama a atenção, a dose inicial ela é sempre mais baixa do que aquela dose que você dá de manutenção, depois daquela fase que o paciente já está adaptado ao medicamento, que você já observou como ele reagiu, se houve algum efeito adverso além do esperado ou muito intenso, enfim. Então, no caso da donepezila, a dose habitual ela só vai depender da fase em que está a doença. Então, por exemplo, a dose inicial é 5 miligramas, a donepezila só tem numa formulação, então é 5 miligramas. Se a doença de Alzheimer estiver na fase leve e moderada, essa dose pode ser dobrada até 10 miligramas, mas no caso, se for para um estado grave, ela vai ter que chegar até 23 miligramas. Tá? No caso da rivastigmina, galantamina e memantina, tanto para a dose inicial quanto para a faixa habitual, a dose vai depender da formulação. A rivastigmina está disponível em comprimidos de solução oral e também como adesivo transdérmico. A galantamina e a memantina têm os comprimidos e também as cápsulas de liberação controlada. Então, você vai observar aqui que o padrão que se observou na donepezila é praticamente o mesmo. A dose ela pode ser dobrada e um pouco mais estendida, e idem para o adesivo transdérmico, tá? Valendo o mesmo para os comprimidos comuns e as cápsulas de liberação controlada. No caso da donepezila, não existe nenhuma especificação para algumas populações, né? Então, não existem algumas observações a serem feitas, como é o caso da rivastigmina, galantamina e memantina. A donepezila ela é bem aceita, né? E ela realmente pode ser administrada a qualquer tipo de paciente, tá bom? Bom, no caso da rivastigmina, galantamina e memantina, a observação que você tem que fazer é quanto à função renal e a função hepática do paciente. Se houver um comprometimento renal moderado a grave, ou ainda um comprometimento hepático moderado, ou ainda o peso corporal for inferior a 50, existe uma restrição para o adesivo transdérmico da rivastigmina. A dose da rivastigmina para o adesivo transdérmico ela não se altera, ela é a mesma da dose inicial. A dose inicial é igual à dose de manutenção, tá? Lembrem que eu falei mais lá para trás quais são os sinais de intoxicação da rivastigmina, né? Pode levar a icterícia e tal, então é importante você conhecer bem as funções hepática e renal desse paciente. O mesmo vale para galantamina, só que a galantamina, no caso de ter um comprometimento grave, ela não deve ser usada,
tá bom? No caso, você observou aqui que no caso da rivastigmina, se esse comprometimento for grave, o que você vai ter que fazer para o adesivo transdérmico é manter a dose inicial igual à dose de manutenção, tá? Mas no caso da galantamina não pode ser usada. A memantina vai ter o mesmo critério da rivastigmina. A dose para o paciente que tem um comprometimento renal grave, a dose do comprimido é 5 miligramas ao dia, né? Na verdade, 2 comprimidos de 5 miligramas, totalizando no máximo 10 miligramas. E as cápsulas de liberação controlada, elas têm apenas o dobro do que é recomendado para a dose inicial, que é bem diferente para o paciente que não tem comprometimento renal. Você pode dar uma dose bem maior da cápsula de liberação controlada. Bom, outras observações, tanto a donepezila quanto a memantina podem ser administradas com ou sem alimento. No caso da donepezila, tem que tomar cuidado com as doses de 23 miligramas, se essa tiver sido a dose selecionada para manutenção. Com essa dose de 23 miligramas ao dia, o paciente tende a perder muito peso, então você tem que observar para ver se vai ter que fazer um ajuste de dose. No caso da rivastigmina e da galantamina, é recomendado que os comprimidos sejam tomados e as cápsulas de liberação controlada sejam ingeridas com refeições. O uso de múltiplos adesivos vem sendo associado à hospitalização e morte no caso da rivastigmina. Mas por que esses múltiplos adesivos? O paciente esquece que colocou um adesivo e coloca outro. Então, essa administração do medicamento do paciente Alzheimer tem que ser acompanhada. Ele não pode tomar sozinho, tá? Então, acontece dele esquecer, coloca vários adesivos, e aí o que vai acontecer, né? Então, os riscos de intoxicação são muito altos, ele acaba sendo hospitalizado e já tem casos de morte atribuída a isso, tá bom? Então, vamos lá. Em relação aos fármacos utilizados no tratamento dos sintomas comportamentais, eu não vou me deter muito neles, eu vou fazer só uma rápida apresentação para dizer quais são os mais utilizados, porque esses fármacos, na verdade, eles são estudados em outras patologias afetando o sistema nervoso central. Bom, então aqui nesse quadro a gente tem os medicamentos mais utilizados para tratar os sintomas comportamentais. As principais classes envolvidas são os antipsicóticos, os antidepressivos e os anticonvulsivantes. Dentre os antipsicóticos, destacam-se a olanzapina e a quetiapina. Eu gostaria de destacar aqui que aqueles antipsicóticos que são mais tradicionais, são chamados antipsicóticos típicos ou clássicos, eles não têm dado bons resultados para manejo desses sintomas dos pacientes com Alzheimer. Então, os que melhor se destacam são os antipsicóticos denominados de atípicos, ou seja, aqueles que têm mais de um mecanismo de ação e não têm necessariamente uma relação estrutural, tá? Então, no caso, a olanzapina e a quetiapina, elas têm como principal alvo, né, tratar as psicoses, alucinações, delírios, aquela sensação de desconfiança que eu mencionei lá no começo, em que o paciente se acha perseguido, que querem matá-lo, enfim. Além da agitação e a agressão, que são bastante comuns. Nesse quadro aqui, eu dividi em dose inicial e dose de manutenção, sempre lembrando para vocês que, em geral, na maioria dos casos, a dose inicial é exatamente a metade da dose de manutenção ou um pouquinho mais baixa, tá? Em relação aos antidepressivos, por exemplo, os tricíclicos, eles também não dão um resultado muito bom. E dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, nós destacamos o escitalopram e a sertralina. No caso, eles são indicados para tratar a própria depressão, que é típica, a perda de apetite, insônia, a sensação de desamparo,
anedonia, né, que é a falta de prazer para fazer qualquer coisa, retraimento, pensamentos suicidas, agitação e ansiedade. A trazodona, eu destaco aqui que ela tem mais de um mecanismo de ação, tá? Não é só a inibição da recaptação da serotonina. Dentre os anticonvulsivantes, tem a carbamazepina e o ácido valproico ou valproato, que são indicados nos casos de agitação ou agressão. Uma coisa importante, dentre os anticonvulsivantes, tem um estabilizador do humor que vem sendo bastante investigado, que é o carbonato de lítio, para tratar essa sintomatologia da doença de Alzheimer. Alguns pesquisadores relatam que, inclusive, melhora um pouco o sintoma cognitivo, tá? Mas isso está em estudo ainda. Eu gostaria de destacar que o tratamento com antipsicóticos de um paciente com Alzheimer não deve ser mantido por mais de 12 semanas, tá bom? Tem que prestar muita atenção nesse tempo em que o tratamento vai ser desenvolvido. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as interações medicamentosas. Em relação às interações medicamentosas, nós temos que dar uma atenção muito especial quando um inibidor e indutor enzimático é coadministrado com fármacos que são metabolizados por essas isoformas. Então, por exemplo, se um fármaco A, olha gente, isso aqui não vale só para tratamento da doença de Alzheimer, tá? Então, o fármaco A é metabolizado por uma determinada CYP, que eu chamei aqui de CYPX, tá? Se esse fármaco A for coadministrado com inibidor da CYPX, a concentração terapêutica desse fármaco vai aumentar. Com isso, haverá um risco maior de toxicidade e da manifestação dos efeitos adversos. Por outro lado, se esse fármaco A é metabolizado por uma determinada isoforma, CYPX, com o indutor dessa CYPX, o seu metabolismo vai ser acelerado, então a concentração do fármaco ativo vai diminuir, e daí a gente corre o risco de falha terapêutica. As isoformas envolvidas na metabolização dos fármacos para tratar os sintomas cognitivos da doença de Alzheimer são a CYP2D6 e a CYP3A4. Então, nesse caso, considerando os fármacos para tratar os sintomas cognitivos, nós devemos tomar muito cuidado com a coadministração desses fármacos com inibidores e indutores dessas duas isoformas. Então, eu preparei aqui um quadro rápido para mostrar para vocês. Bom, esses inibidores e indutores enzimáticos das isoformas que metabolizam os inibidores da acetilcolinesterase, você tem que realmente prestar atenção para não fazer uma coadministração. Ela deve ser evitada. Então, por exemplo, os principais inibidores da CYP3A4, que metaboliza tanto donepezila quanto galantamina, esses inibidores eles devem ser evitados, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos: os antifúngicos, os inibidores protease, os macrolídeos, a cimetidina, o norfloxacino, bloqueadores de canais de cálcio, né? E também o suco de toranja, né? Que é aquele grapefruit. Os indutores, os principais indutores da CYP3A4 são esses antivirais, efavirenz e neviparina, e os anticonvulsivantes. Eu destaquei aqui em vermelho a carbamazepina, porque vocês vão ver depois, quando eu falar dos fármacos utilizados para tratar os sintomas comportamentais, a carbamazepina é um deles, então vocês têm que tomar cuidado. De qualquer maneira, a inibição enzimática ela se manifesta em média 3 horas após a administração do inibidor. Então, o que você tem que fazer é espaçar essa administração. Já a indução enzimática, ela demora para acontecer, porque é um processo que envolve transcrição. Então, tem que ter uma sinalização, né, com o receptor nuclear para que, no caso, as enzimas hepáticas possam estar mais ativadas, tá? Ou seja, com uma população maior. Bom, considerando agora os inibidores da isoforma 2D6, que também biotransformam, né,
a donepezila e a galantamina, os cuidados principais são com esses inibidores, antiarrítmicos, antidepressivos, antipsicóticos e alguns inibidores de receptação da 5-hidroxitriptamina ou serotonina, tá? Então você toma cuidado porque nos tratamentos do comportamento depressivo, alguns desses inibidores podem ser indicados, então você deve evitar porque essas substâncias inibem essa isoforma. Você inibindo essa isoforma, o que vai acontecer? Você pode atingir a concentração tóxica do inibidor de acetilcolinesterase. Não é descrito nenhum indutor da CYP2D6 que tenha relevância clínica. Olha, eu gostaria de fazer uma observação sobre a memantina. É que a memantina ela é pouco metabolizada, conforme a gente mencionou. Então, ela não vai ter interações com inibidores e indutores enzimáticos, né? As interações com a memantina são por mecanismo farmacodinâmica e algumas delas são relatadas, tá? Então, interação com analgésico destrometorfano, com anestésico geral cetabina, vai haver um efeito aditivo em receptor NMDA. E os antiepiléticos barbitúricos e a primidona, elas têm um mecanismo incerto, não se sabe exatamente qual é o mecanismo, então a recomendação é evitar a coadministração. Vamos então, finalmente, fazer nossas conclusões. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, irreversível e progressiva. Ela afeta principalmente indivíduos com mais de 65 anos. Existem várias hipóteses fisiopatológicas, destacando-se a colinérgica e a amiloide. O peptídeo beta ocupa um papel central na patologia da doença de Alzheimer, porque ele se relaciona a vários outros marcadores. A farmacoterapia se baseia no tratamento de sintomas cognitivos e comportamentais. Os inibidores de acetilcolinesterase, donepezila, galantamina e rivastigmina, e no antagonista do glutamato no receptor NMDA, a memantina. As doses iniciais devem ser sempre inferiores às doses de manutenção e as funções renais e hepáticas do paciente devem ser observadas. As interações medicamentosas mais relevantes dos inibidores de acetilcolinesterase envolvem inibidores indutores das isoformas CYP3A4 e CYP2D6, que são aquelas que biotransformam a galantamina e a donepezila. Apresentar nossas referências agora. Então, aqui estão as nossas referências bibliográficas que eu recomendo para vocês, especialmente a leitura desse documento aqui, que sai todo ano, é bastante importante, tá bom? Bom, gostaria de encerrar dizendo que eu dedico meu trabalho a essa parcela negligenciada da população, e agradeço a todos novamente pelo convite. Muito obrigada.